Aquelas pessoas que estejam tomando drogas psiquiátricas e de repente interrompem esse consumo, deixam de tomá-las, elas podem não conseguir passar pela abstinência, porque elas simplesmente pararam de tomar as drogas. Mas elas estão ainda naquela posição psicológica de fragilidade da síndrome do pânico. Elas ainda têm os pensamentos panicosos instalados na sua cabeça. Então, se você pega a pessoa nessa condição e simplesmente interrompe a medicação, ela vai ter problemas. Qualquer turbulênciazinha, por mais fraca que seja, qualquer alteraçãozinha, qualquer coisa diferente do normal, ela já entra em pânico, ela já se apavora e volta correndo para as drogas. E ainda mais quando ela faz isso sem a autorização, né, entre aspas, e aí volta lá no psiquiatra contando que parou de tomar o remédio e teve um monte de problemas, ela ainda toma uma bronca, ela ainda toma um pito. Né? Ele faz a interpretação de que aquilo é uma recaída que ela teve da doença, que ela não devia nunca ter parado com a medicação. Não era só o processo de desintoxicação. Mas aquela mente panicosa, vocês se lembrem que eu estou aqui num exemplo, né, hipotético de alguém que simplesmente parou, interrompeu o uso da medicação. Ela entra em pânico com qualquer pequena turbulênciazinha do processo de abstinência. Então, para fazer a readaptação sem a droga, mesmo que seja difícil, mas essa dificuldade, uma vez que você está psicologicamente preparado, e a nossa abordagem, ela prepara psicologicamente. Ela coloca no lugar dos pensamentos errados a respeito da crise, a respeito da doença, a respeito da vida, no lugar dos pensamentos errados, ela coloca os pensamentos certos. E esses pensamentos certos, em vez de debilitarem, como os pensamentos errados fazem, eles fortalecem. Então, a pessoa psicologicamente fortalecida pelos pensamentos adequados, que são os pensamentos verdadeiros, baseados na verdade do que realmente é. Com essa força, desde dentro, firmada, a síndrome de abstinência, a passagem de abstinência, acaba sendo muito menos do que se pensava. Sim, ela é um problema, ela é turbulenta, ela causa um transtorno, ela dificulta eventualmente o sono, ela produz alterações de consciência e coisas estranhas, sensações estranhas, desconfortáveis mais ou menos, mas não é nada demais. Você sabe que aquilo é um processo de desintoxicação. Você está se curando, você está se libertando de um quadro de sofrimento que você sabe a gravidade que tem, que você sabe o quanto transtorna a sua vida. E em alguns casos, há décadas, há muitos anos, há décadas. Então, o que você sabe, você tendo a consciência do que você ganha, né, e qual a sua vantagem de suportar com paciência e confiança aquela turbulência, mesmo que seja considerável, mas, no entanto, essa força psicológica dos pensamentos corretos que você colocou no lugar da fraude que é a síndrome do pânico dentro da sua cabeça, te convencendo de que você não pode viver sem aquele tratamento, sem aquelas drogas, te ameaçando, né? Os teus próprios pensamentos, ou comprando ou reforçando as ameaças catastróficas que você escutou, seja na internet, seja do psiquiatra ortodoxo. Uma vez que você descarta esses pensamentos, substitui esses pensamentos pelos pensamentos corretos, você se fortalece, você se enche de confiança, você se enche de entusiasmo pelo ganho, pela enorme vantagem que você vai ter na sua vida. E você já começa a sentir, não é para depois não, você já está sentindo, você mudou essa frequência da sua mente, você mudou o conteúdo projetado na tela da sua mente, você já sente o efeito dessa mudança. Cura, que você já sente de imediato. Por isso que a primeira sessão da nossa terapia, seja ela presencial, seja ela
à distância, ela dá trabalho. É um trabalho penoso, árduo, especialmente para mim, porque eu tenho que investir uma energia de consciência muito concentrada, muito intensa, para manter o foco e virar aquele padrão mental pervertido. Eu tenho que virá-lo no sentido correto. Isso dá trabalho, isso quase nunca demora menos que 2 horas. De intensa terapia, de informação forte. Mas essa sessão faz a diferença, porque ela substitui os pensamentos do pânico, os pensamentos da doença, pelos pensamentos da cura, que são verdadeiros. O que não eram os pensamentos da doença. Então, o efeito é imediato. Depois dessa sessão, a atitude muda, a resposta diante da crise muda, mas a crise nem precisa acontecer. Porque quando a sua atitude muda diante da possibilidade da crise, você já está na cura. Porque é a possibilidade da crise que arma aquele ambiente de doença na sua mente, nos seus pensamentos, que te deixam em pânico, mesmo sem estar em crise. Esse é o medo do medo. Essa é a ansiedade antecipatória. Você se livrando disso, o horizonte que se abre, e você sente isso imediatamente, é de libertação. E isso é forte, isso é intenso. E essa força vem de dentro, porque ela é verdadeira. Ela vem da fonte, e a fonte, que é o teu ser profundo, ela é autêntica, ela é original. E é daí que vêm esses pensamentos. Mesmo que a gente coloque, parafuse esses pensamentos de fora, mas eles têm correspondência, na verdade, do ser. Então, acontece essa conexão. E a força acorda dentro de você, quando você confia nessa informação. E qual é a consequência do despertar dessa força? Você cresce. E mesmo que a turbulência da síndrome de abstinência permaneça do mesmo tamanho, porque ela é o que ela é, você cresceu na sua força psicológica. Então você pode passar por isso sem maiores dificuldades.